Muito obrigado. Que goleada histórica, né? A maior do confronto. O Fluminense faz 6-0 no São Paulo. O que se viu hoje do time do São Paulo, e que pese os 15 desfalques, o São Paulo tinha 15 desfalques para o jogo de hoje contra o Fluminense. Melhorando até a média, né? Porque a média do São Paulo por jogo ali é em torno de 11, 12 desfalques por jogo. Hoje o Crespo não tinha 15 jogadores. Ainda assim, a postura do São Paulo em campo hoje contra o Fluminense foi algo que jamais vi. Não me lembro na história do São Paulo um time tão apático, um time tão permissivo como foi esse de hoje diante do Fluminense nessa goleada sofrida 6-0. E são times que, teoricamente, estão no mesmo patamar ali ou estavam na tabela disputando a mesma coisa. Uma vaga, né, na Libertadores de 2026. Mas o que se viu em campo foi um atropelo do Fluminense. Ganhou de 6 e, olha, poderia ter vencido por 8, 9, 10. 6 acabou sendo pouco. Tamanha diferença entre os dois tricolores no Morumbi. Convido vocês aí de casa a participarem com a gente. Tricolores cariocas empolgadíssimos com o Fluminense. Que, olha, o Fluminense chega a 8 vitórias consecutivas como mandante no Campeonato Brasileiro, né? A maior sequência da história do Fluminense. Nunca o Fluminense tinha conseguido 8 vitórias seguidas como mandante e fez hoje diante desse São Paulo no Morumbi. O Fluminense garante a sua participação na Libertadores. Agora, nas rodadas que faltam para o fim do campeonato, tenta uma vaga direta na fase de grupos, que é possível ainda. O Fluminense ganha 2 posições na tabela. Claro que a rodada ainda vai terminar, mas ultrapassa o Botafogo e o Bahia chega a 58 pontos na 5ª colocação. Dito isso, Carlos Eduardo O Mansur está aqui presente, assim como o Alex, para conversar um pouco mais sobre esse jogo. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Um atropelo, um time só jogou no Maracanã nessa noite. Tudo bem, Mansur? Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, a todo mundo que assiste ao Troca. Vamos lá, é duro, é um placar muito duro, né, para um time grande sofrer, deixa marcas, deixa o torcedor machucado. A gente pode olhar, obviamente, por dois lados. Tem uma grande atuação do Fluminense também. Muito Fluminense boa. Que cresce muito na reta final, numa reta final importante para ele, um momento importante para ele crescer, não só pela disputa de vaga da Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, vaga direta, mas também porque ele vai decidir jogar uma semifinal de Copa do Brasil e parece chegar num momento bom, enquanto o adversário dele... Esse é o melhor momento na temporada, talvez, desde o Mundial de Clubes, né, que houve uma empolgação geral, com o Fluminense atingindo a semifinal da competição. É o principal momento do Fluminense em termos de futebol jogado na temporada, enquanto o adversário dele cai de rendimento, isso, né? O Vasco, que é o adversário do Fluminense, cai de rendimento. E por outro lado, assim, eu não estou dizendo que quem fala isso está errado, porque quem sou eu para determinar o que as pessoas devem achar, cada um tem a sua forma de pensar. Eu não me sinto confortável para falar em postura, porque é difícil a gente entrar e medir o quanto, e você apontar o dedo para esses jogadores, dizer que eles não se empenharam no jogo, que eles não tiveram... Não estou falando de você, não. Assim, na questão mesmo, porque eu falei assim, foi uma postura ruim do São Paulo no jogo, eu achei hoje. Jogadores, corpo para baixo, meio cabisbaixo. O que eu acho é que eles são o ponto final de uma sequência de problemas, assim. Eles eram o rosto visível de um elenco que está chegando dilacerado a essa reta final de campeonato. E aí, a entrevista do Luiz Gustavo, ela me deixou com mais interrogações do que com certeza. Ele quis dizer que há algum problema de bastidor, mas não apontou exatamente qual. Quer que a diretoria tome a frente para dizer. Então, a gente vai continuar aguardando e no nosso papel de tentar apurar, tentar fazer com que a diretoria venha e fale. Agora, não foi esclarecedor. Não. O fato é que o São Paulo precisa entender como, temporada após temporada, ele está quase sempre entre os clubes que mais perdem jogadores, um número, por mais que o calendário brasileiro seja exigente, que todo mundo sofra muito com lesão, que haja jogos em que os times estão de fato depauperados em termos de elenco, o que acontece no São Paulo parece uma coisa sistemática. E hoje era um time de jogadores que quase nunca jogaram juntos, muitos garotos, com poucos minutos no time, com pouquíssimas opções de banco, você sai, toma um gol cedo, com 15 minutos está 2-0. Eu acho que isso contribui para essa sensação de um time batido em campo, sem reação. Lógico que você pode tomar uma atitude maior, você eventualmente pegar uma bola e tentar comandar algo, mesmo que seja na base da sua iniciativa individual, de tentar contar
contagiar companheiros, teve pouco quem assumisse talvez algum papel, mas assim, esses jogadores para mim são o alvo fácil, são a face visível de um clube cheio de problemas, com muitas questões, e precisa entender por que ele chega ao final de muitas temporadas tão com o elenco tão dilacerado assim. Alex foi jogador, né? Já esteve em campo, não sei se tomou uma goleada de 6 assim alguma vez, Alex, mas ao ver o jogo, a impressão que dava aos 30 do primeiro tempo é de que se quisessem encerrar o jogo ali, vamos acabar 3-0 para o Fluminense, acho que até o São Paulo topava naquela altura, tamanha era a diferença dos times em campo. Era a impressão que passava. O que é que você sentiu ao ver essa goleada do Fluminense 6-0? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Manso, todo mundo que está em casa. O jogo, ele explicou quem veio realmente para o jogo, no sentido de estar focado, mais atento e produzindo bem mais, e o outro time que ele vem sofrendo com algumas situações. Depois da entrevista do Luiz Gustavo, realmente tem algo ali a mais que a gente não sabe, não ficou claro o que é, mas tem, né, que refletiu dentro do campo. Aí a gente vê que as coisas, o campo ele mostra alguma coisa, ou ele reflete alguma coisa de muitas das coisas que vem acontecendo dentro desse ambiente que a gente não acompanha. Então, o Fluminense colheu os frutos de um grande jogo, de um grande momento que vem vivendo, e o São Paulo colheu os frutos por fazer um jogo desconectado. Eles não conseguiram se preparar para o jogo, parece que eles não vieram para um jogo desse tamanho. Mesmo com todas as alterações, não é para sofrer uma goleada dessa. E é muito duro. De 6 eu não perdi, não, mas perdi de 5, umas 3 ou 4 vezes eu perdi. E é muito difícil, é muito chato, é vergonhoso realmente. Você não pode, um time profissional desse tamanho, fazer um jogo tão ruim, né? Tomar 6 gols da maneira que foi, isso é uma mensagem ruim. Porém, isso é um momento, né? Eu acho que isso não diz o que são esses atletas, esses profissionais, mas que nesse momento realmente é um golpe muito duro para eles, mas eles que eram responsáveis para não permitir com que isso acontecesse. Então, cada gol, cada momento do jogo, ele foi ficando comprometido, qualquer análise tática, penso eu, por causa desse lado comportamental, né? Já entrou meio destruído. E o Fluminense, ele tirou proveito disso, não tem nada a ver com isso daí. Mas se você consegue, de repente, tirar algo de positivo, que você tem sempre que olhar, tem sempre uma mensagem que acontece disso para você entender o porquê que você ganha, porquê que você empata, porquê que você perde, ou jogando bem, ou jogando dessa maneira que jogou. Tomara que o São Paulo consiga não nos explicar isso, acho que é mais para eles, é para eles internamente, porque terminar um ano dessa maneira que vai terminar é realmente algo meio, bem complicado assim, para você poder, de repente, vislumbrar o que pode acontecer no ano que vem. Pois é, vamos trazer a participação aqui da nossa equipe, né, que transmitiu o jogo aqui no Sport TV, Antero Neto, Eric Faria e Roger Flores, para falarem dessa super goleada do Fluminense, 6-0. Difícil até de explicar, encontrar meios de dizer para quem está em casa o que é que foi o jogo, porque só um time jogou, 6-0 ficou barato. Porque esse jogo poderia ter sido 8, 9, até mais para o Fluminense. Tamanhas foram as chances, e as chances claras desperdiçadas pelo Fluminense, além dos 6 gols que já marcou, né, Antero? Bem-vindos ao Troca, amigo. Fala, Diniz, um abraço. Marcou sim, só tô lembrando aqui, na minha lembrança rápida, 3 oportunidades, né? Uma do Serna, que parou no goleiro, teve a do Canóbio na trave, teve uma no segundo tempo do Serna também, que parou com o goleiro. Então, 3 chances claras que teve, além dos 6 gols do time do Fluminense. Eu não conversei com a Alex, assim, mas o entrosamento acho que é isso mesmo, assim, porque eu tava pensando em fazer essa pergunta aqui ao Roger, ao Eric, dando boa noite a eles, e o Alex meio que levantou essa questão de assim, eu ia perguntar ao Roger, ao Eric, assim, tem análise tática depois de um 6-0, assim, ou o resultado transcende a uma outra coisa que a gente precisa analisar? Roger, boa noite. Então, boa noite, Antero, pessoal da mesa. Eric continua aqui do meu lado. Eu acho que a partir do momento que a bola rola, você começa a avaliar taticamente. E aí os gols vão saindo e obviamente que isso interfere na questão anímica do jogo. Você tomar um gol num pênalti bobo desse logo com 5 minutos de jogo, isso interfere já na parte anímica, né? O time que já tá todo remontado, que tá todo quebrado, que o Crespo tentou fazer milagre para botar um time, tentar colocar um time competitivo em campo, aí tem um passe desse do Pablo Maia. Uhum. Isso aí já é interferência, né? Um jogador já cabisbaixo, um jogador já sentindo pressão dentro de campo. Aí sai o segundo numa velocidade também muito rápida. E aí fica esse reflexo, né? De um time que não tem força para reagir, de um time que não tem
a parte emocional dentro de um jogo para dar uma resposta. Isso não foi só dos jogadores, não. Hoje o Crespo no banco de reservas também dessa maneira, né? Sempre de braços cruzados, cabisbaixo, tentando buscar na memória ou em alguma coisa soluções que ele não tinha nem no banco de reservas, coitado. Ele faz substituições no intervalo. A gente discutia aqui que a gente entendia que o São Paulo já tinha que ter sido modificado no início do primeiro tempo, já com a facilidade que o Fluminense encontrava. Ele faz as modificações no intervalo, faz 3, o time até dá uma reajustada, chega 2, 3 vezes, tem umas bolas paradas, mas aí chegou um determinado momento que se abriu muito e o Fluminense aproveitou os contra-ataques para fazer mais 3 gols. Eu acho que esse é o reflexo. Quando a gente colocava a câmera no rosto dos jogadores do São Paulo, todo mundo abatido, de cabeça baixa, acusando o golpe mesmo de uma noite trágica, de uma noite que fica marcado na história do confronto e do São Paulo, né? Porque a maior goleada da história, né? O Fluminense iguala uma goleada do São Paulo e, obviamente, uma noite muito triste pro torcedor tricolor paulista. Eu tô aqui com o Eric Faria também e quando eu perguntei ao Roger se tinha análise tática e tal, mas se por um lado a gente abre mão disso, muito por mérito do Fluminense também, que, enfim, dominou o jogo de ponta a ponta, um domínio absoluto que, assim, ó, foi isso, o Fluminense foi isso em campo. Tudo bem, Eric? Boa noite, amigo. E aí, Antero, Roger, pessoal do estúdio, Diniz, Mansur, Alex, um abração para todo mundo. Pois é, quando tem um placar desse, a gente tem que olhar para os dois lados, né? O lado que leva a goleada e o lado que aplica a goleada. E hoje o Fluminense fez uma partida sem erros. Começando pelo seu goleiro que quase não trabalhou, terminando com o Soteldo, que foi o jogador que entrou como reserva na ponta esquerda, que ainda participou do último gol do Fluminense, dando essa assistência que a gente está vendo aí para o Serna. Foi uma grande atuação do Fluminense, de um time que vem crescendo nessa reta final de temporada, um time que em casa consegue ser muito dominante, inclusive contra adversários fortes, fora de casa conseguiu uma estabilidade defensiva que permitiu ao Fluminense, por exemplo, jogar contra o Cruzeiro no Mineirão e contra o Palmeiras no Allianz Parque e não sofrer gols. Foram 2 placares 0-0 que deram 2 pontos importantes para o Fluminense nessa briga por vaga direta à Libertadores. Enfrentou os 4 primeiros nesse recorte recente. Ganhou do Mirassol, ganhou do Flamengo e esses 2 empates aos quais eu me referi agora. Então, o Fluminense hoje é um time que tem um jeito de jogar. O Zubeldia, desde sempre, decidiu por esse time titular, muda aqui um pouquinho o centroavante, entra um outro jogador no meio, mas enfim, desde sempre, ele escolheu uma forma de jogar, escolheu 12, 13 jogadores e não vem mudando. E tem dado sorte, os jogadores não se machucam, não levam cartões, não são suspensos. Enfim, ele consegue repetir e conseguiu dar entrosamento. Então, hoje foi uma noite em que deu tudo certo pro Fluminense, deu tudo errado pro São Paulo, mas com todo o mérito do Fluminense para ter dado tudo certo, né? E, Antero, claro. Só para falar um pouquinho também do São Paulo, porque o São Paulo tem que recuperar os cacos rapidamente. São Paulo ainda é 8º. Pode ter um rebote de Copa do Brasil e o 8º classificado classifique para a Libertadores também, para uma pré-Libertadores. E o São Paulo está na frente do Bragantino, que já jogou, do Grêmio, que já jogou. Eu acho que é o Corinthians que ainda tem um jogo a cumprir para entrar na rodada. O Botafogo domingo. E igualaria os pontos do São Paulo. Então o São Paulo tem que recuperar esses cacos rapidamente, porque ainda tem objetivo nesses 2 últimos jogos. Você vê que historicamente o impacto desse resultado, né? Foi a 2ª maior derrota do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. A primeira foi uma vitória do Vasco em 2001 sobre o São Paulo no São Januário por 7-1. E a última vez que o Fluminense havia feito 6 gols de diferença, também tem 21 anos, foi uma vitória por 7-2 sobre o Juventude em 2004. Então, a gente viu hoje aqui... Tava nesse jogo aí. Você nesse de 2004? 2 ou 3 gols nesse... Foi um jogo em Volta Redonda. Então, você vê que... o que a gente viu hoje aqui é parte da história do Campeonato Brasileiro, A né? última vez que o Fluminense tinha uma goleada assim tão grande quanto o São Paulo foi em 1960. Foi um 7-2, somando todas as competições, foi um torneio Rio-São Paulo. Então, certamente, a gente falou durante o segundo tempo, né? É uma derrota que vai ecoar nos corredores do Morumbi, vai ecoar nos gabinetes dos dirigentes do Morumbi, porque quando um time do tamanho do São Paulo, tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial, leva de 6, alguma coisa vai acontecer. E com a entrevista do Luiz Gustavo, isso vai ser potencializado, certamente. Detalhe que não é exclusividade esse 6-0, mas é a 2ª maior goleada desta edição do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo fez 8 no Vitória, tivemos uma vitória do Flamengo sobre o Juventude aqui, aquela vitória do Vasco fora contra o Santos, e agora esse 6-0 do Fluminense sobre a equipe do São Paulo. Dessas 4, 3 no Maracanã, né?
3 Exato. no Maracanã. Das 4, 3 no E uma Maracanã. no Morumbi. E o Antero, viu, galera do foi contra Troca? o Santos, mas foi no O Antero Morumbi. trouxe um dado interessante no nosso aquecimento, dizendo que não havia lei do ex em campo hoje, né? Porque nenhum Até jogador do o Ganso Fluminense, entrar, né? até o Ganso Isso. entrar. Mas teve a lei do ex do Zubeldia, né? Essa foi doída, né? Foi E o um Fluminense curioso, entra de sabe? vez na briga por essa vaga direta da Libertadores, que é onde o Fluminense tem que buscar, né? Porque ele passa Bahia e passa o Botafogo. Obviamente, Bahia e Botafogo ainda jogam na rodada, mas o Fluminense tem que buscar nessas 2 últimas rodadas essa vaga direta de Libertadores. E vocês sabem que eu tô até curioso para ver a entrevista do Zubeldia, a gente vai mostrar daqui a pouco, porque certamente ele vai ser perguntado também sobre a situação do São Paulo, né? Porque ele, em determinado momento, foi apontado por boa parte da torcida como culpado por não fazer esse time jogar. E hoje, ele, do outro lado, aplica uma goleada de 6-0. Só para também, é difícil a gente avaliar o trabalho do Crespo, né? Só para ser justo. Porque com 15 desfalques no jogo de hoje, não é fácil avaliar o trabalho do treinador. Olha a lista aqui, ó. Me perdoem, meus amigos, vocês vão ficar um tempão aí na cabine, porque é tanto nome para ler aqui, que vocês vão ficar mais um pouquinho aí, ó. Caleri... Vou sentar aqui um pouquinho. Senta aí, Otero. Caleri, Rian Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dineno, Wendel, Rodriguinho, Enzo Dias, Lucas, Arboleda, Ferreira, Luciano, Rafael e Sabino suspensos. Mas vejam, Tudo jogador muita titular. gente. Muita gente. Tudo titular aí, Pois Felipe. pois é. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês da mesa, pro Mansur, pro Alex e para vocês dois Não, aqui. só assim, o São Paulo não tinha nem o banco completo hoje. Não, Eram só não. 10 jogadores no banco, né? É por isso que eu acho que precisa ter um estudo. São Paulo precisa fazer um estudo muito sério para saber. A gente não tem a certeza de que tem interferência, seja da quantidade de carga de treino ou de uma qualidade inferior da recuperação dos jogadores que estão... Ou se é só azar mesmo. Mas o que não pode deixar de acontecer é haver um estudo, né, o mais sério possível do São Paulo para tentar entender, porque não é a primeira temporada. A temporada passada já foi assim, né? Então é algo que precisa ter conta aí, né? Não, e aí você... Perfeito, Diniz, porque assim, o tamanho a grandiosidade do São Paulo não dá pra... Claro, são 15 desfalques, é muita gente entregue no departamento médico. Desses 15, 13 estão entregues ao departamento médico. Mas você precisa se preparar para isso. Assim, muitas dessas contusões já aconteceram há bastante tempo, né? O Caleri, por exemplo, só para pegar o Caleri tem bastante tempo. Então, assim, não dá para um time do tamanho do São Paulo ter essa surpresa dessas contusões e não ter no banco de reservas nem aquela relação completa de 12 jogadores. Mas a questão não é nem se preparar para isso, é se preparar para que isso não aconteça. Também, né? Porque você vale. ter lesões, obviamente, é natural durante uma temporada muito longa. Foge do seu controle, entre aspas, né? Quantas lesões, o número de lesões é que chama muita atenção. E o que eu queria perguntar, ia deixar pra mesa e pra vocês também, se a gente tiver um tempinho, viu, Diniz? Fica à vontade aí pra interromper aqui, porque o narrador acaba falando. Se tivesse 3, 4 lesões, os outros virariam titulares. São jogadores importantíssimos. Tem um impacto direto técnico do jogo. E o que impacta ainda mais é a parte tática de entrosamento. Toda hora você tem que mexer, toda hora você tem que improvisar, toda hora você tem que achar a solução dentro de um elenco que não te oferece quantidade necessária para que você possa botar em campo um time minimamente encaixado. Ele está totalmente desencaixado, o time do São Paulo. E aí... É um time grande, não leva 6 por um motivo só. É uma construção de problemas, é uma coleção de problemas, né? Começando por cima. Um time que tem um orçamento estrangulado, que tentou contratar um centroavante, que foi o Marcos Leonardo, para suprir as ausências de Caleri e de André Silva, e não teve dinheiro para conseguir fazer essa contratação ou outras contratações. Aí você vai puxando o fio, você vai ver a quantidade de problemas que o São Paulo teve que conviver no ano. Hoje, a sua pergunta é, óbvio que se 9 titulares estavam ausentes, isso impacta no jogo do São Paulo, não tem jeito. O Fluminense poderia ganhar, poderia até golear, porque o futebol a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Mas seria um time muito melhor em campo do que a gente viu aqui. Te pergunto isso, Eric, Roger e também professor Lames, para passar para você, Diniz, porque eu também tô curioso para ver a coletiva do Hernan Crespo, porque se eu tô na pele do do Crespo, eu diria o seguinte, poxa, o que eu posso fazer? São 15, né? Eu acho que isso pode ser um caminho de uma resposta dele, mas a gente precisa esperar o que é que ele vai, como é que vai ser. Só rapidinho, pra gente não falar... O que jogador o Fluminense descobriu, o Lúcio Acosta, hein? Mais uma grande atuação dele aqui no Maracanã, viu? Só faltou o gol dele, né?
Ótimo jogador o Lúcio Acosta, né? Deu um plus aí ao time do Fluminense, que faltava um pouco de trato, né? Com a bola. Refino, né? E ele tem isso, exatamente. Deixa eu agradecer. Antero Neto, Eric Faria, Roger Flores. Obrigado, meus amigos. Bom descanso. Valeu. Sempre bom tê-los aqui no Troca, hein? Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Valeu. O Mansur, Alex, né? Daqui a pouco a gente vai ter as entrevistas dos treinadores. A gente estava falando aqui sobre Zubeldia, sobre o São Paulo também, sobre Hernan Crespo. E vendo o time em campo hoje, né? Eu fico imaginando o que o Crespo está pensando para a próxima temporada. Porque se a gente pegar o planejamento do São Paulo é um time que está com dificuldades financeiras claras aí nos últimos tempos. E aí ele faz 2 apostas no mercado, né? Assim, o São Paulo tinha 2 balas de ouro aí. E aí as 2 apostas dele, por azar, né, se é que dá pra gente considerar azar, não conseguem jogar. Tanto o Lucas quanto o Oscar vivem no departamento médico, não conseguem ter sequência. A situação do Oscar mudou, né? Isso, a situação do Oscar Mas agora é outra. boa parte da temporada a questão primeiro foram foi uma outros tipos. fratura na coluna, depois... Na volta uma problema muscular e depois teve a questão é que as 2 balas acabaram não atingindo o alvo, né? Porque os 2 principais jogadores, aqueles que eram para ser os condutores do time na temporada, né? Do que se imaginava uma boa temporada, porque o elenco do São Paulo, na teoria, é bom. Pelo menos para mim, é um bom elenco. Em algumas posições até com bastante opção, meio, por exemplo, né? Isso. Tanto que o São Paulo, com tudo isso, hoje o setor do São Paulo que estava mais composto em campo, era meio campo. Jogadores com mais tempo de time titular, era o trio de meio. Marcos Antônio, com o Pablo Maia, o Badilha, Marcos Antônio, o Luiz Gustavo jogando na linha defensiva. Você ainda conseguia encontrar ali. A gente alertou em dado momento aqui, eu me lembro da gente ter essa discussão, né? Do São Paulo, por exemplo, ter esses 2 jogadores que, em tese, consomem um pedaço importante do orçamento, mas com um risco pelo momento de carreira que vivem e tal. Mas acho que não é só isso, né? Eu acho que a questão de recuperação de jogadores, de entender o que acontece sob o ponto de vista de recuperação médica, de reincidência de